Olá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. No programa de hoje, a gente vai fazer a apresentação de 2 casos. Nesse primeiro caso, a gente teve a felicidade e a honra de receber um paciente que veio lá do Nordeste para fazer o tratamento conosco aqui em Santa Catarina. Então é um caso que a gente vai apresentar para vocês, onde ele já houve ali um início de tratamento na parte cirúrgica e a gente fez então para ele toda a reabilitação na parte protética, então o que envolveu ali a parte estética e a parte funcional, porque a gente reabilitou tanto o arco superior como também o arco inferior. E na sequência, então eu vou mostrar para vocês um caso somente que a gente fez uma reabilitação nos dentes anteriores, superiores, num tratamento que estava envolvendo ali também o processo de ortodontia, onde a gente reabilitou então com coroa sobre implante, coroa sobre dente e os próprios laminados. Vamos lá? Vamos lá então. Então chegamos nesse caso, como o Jean comentou, desse paciente que veio do Nordeste passar uns dias aqui conosco e realizou toda a sua reabilitação, onde a gente fez 28 elementos em porcelana para esse paciente. Esse paciente já tinha realizado toda a parte cirúrgica lá no Nordeste, então ele já veio com os implantes instalados, então ele chegou com essa prótese removível, né? Com essa prótese removível, assim tirando a prótese, aonde ele já tinha nessa área que não tinha dentes, já tinha sido realizado todo o tratamento com implantes. Então ele veio justamente para a gente fazer a parte estética do seu trabalho, tá? Então, de novo, aqui pedimos alguns exames, né? Como não foi a gente que fez esse trabalho, então a gente precisava olhar como esses implantes tinham sido instalados, qual a marca desses implantes, a posição. E claro que às vezes eu e o Jean faríamos um pouco diferente a parte cirúrgica ou a escolha do modelo do implante, nós faríamos um pouco diferente, porque cada profissional tem o seu jeito, a sua maneira de trabalhar. Ou às tá? vezes até os próprios materiais ou implantes. Isso, tudo isso. Mas como ele já estava com esses implantes instalados, eles estavam ósseo integrados, não tinha por que a gente mexer, remover algum implante para mudar a posição. Então a gente resolveu trabalhar com o que o paciente tinha no momento. Então com esses implantes já instalados, tá? Então nós realizamos aqui a parte inferior, onde ele já tinha esses implantes instalados também. Todos os implantes Straumann, de modelos diferentes, mas implantes Straumann. E é onde foi feito o preparo dos elementos anteriores, né? Então foi feito preparo para a coroa em todos os 6 elementos anteriores de canino a canino. Então ele vai ter toda a parte inferior dele e toda a parte superior, todo o tratamento em porcelana. Isso aqui é a parte superior dos implantes. Teve alguns implantes que já vieram com cicatrizador. Essa foto foi no dia que a gente fez a aberturinha, por isso que essa gengiva ainda está um pouco machucada, que esse implante estava submerso na gengiva. Então a gente abriu, então como vocês podem ver o que eu falei, tinha implantes de modelos diferentes, né? Mesmo sendo da Straumann. Que às vezes, como eu comentei, se você e o Jean procuraria colocar nessa parte anterior todos do mesmo modelo, enfim. Mas dá para reabilitar, reabilitamos da mesma maneira, tá? Então aqui a gente fazendo a moldagem, os dentes já tinham sido preparados, então todos os elementos que iam receber coroa de porcelana já tinham sido preparados, então nós refinamos todos esses preparos, preparamos mais alguns dentes que faltavam, e aqui é no momento da moldagem. Então isso que vocês estão vendo são os transferentes Straumann, né? Os transferentes para quê? Para que eles realmente transfiram a posição desse implante para um modelo para que a gente possa fazer esses elementos sobre implante. No caso dele, nós optamos por todas as coroas feitas em zircônia e aplicada porcelana em cima, então é um tratamento totalmente livre de metal, tá? Então aqui a moldagem aqui do arco inferior, então aqui estão a moldagem daqueles elementos anteriores, todas com fio duplo, e aqui a moldagem dos implantes posteriores. E aqui a moldagem dos implantes superiores, que tinha sido feito muitos implantes, tá? Na verdade, a gente poderia ter sido feito, se fosse um planejamento nosso, um implante a menos naquele arco superior. Mas, como eu falei, a gente consegue reabilitar da mesma forma, tá? E o restante, todos os outros elementos, seriam coroas de porcelana. Também todos feitos em emex, as coroas, então totalmente livre de metal. Então o trabalho foi feito, então o paciente chegou,
a gente fez as adequações, fizemos a abertura nos implantes que estavam fechados, fizemos o repreparo de todos os dentes que estavam precisando de refinamento e o preparo daqueles dentes que faltavam preparar para a coroa de porcelana e fizemos as moldagens tudo no mesmo dia. Então o paciente veio, a gente passou o dia com ele no consultório e a gente realizou todas as etapas até finalizar a moldagem superior e inferior no primeiro dia que o paciente estava aqui. A gente consegue hoje, como a gente acaba tendo a felicidade de receber clientes que a gente recebe aí do Brasil todo e às vezes até de outros países, a gente criou um protocolo para que gere um atendimento para esses clientes em função do seu tempo, do próprio deslocamento, para poder agilizar. Então, há todo um trabalho em conjunto de toda a equipe da clínica, de todos os profissionais envolvidos, dos dentistas da clínica, desde a recepção, dos auxiliares. Tem que haver uma sintonia também muito grande com a parte laboratorial, porque a gente tem que tentar evitar ou minimizar ao máximo qualquer necessidade de voltas, de idas e vidas, às vezes, com relação a trabalhos laboratoriais. Então, há toda uma preparação que a gente tem hoje em dia para os clientes que a gente recebe hoje de outras cidades e de outras regiões. Na verdade, como o Gia está falando, até a própria ceramista que faz a aplicação dessas cerâmicas, né, que faz através do Cerec ou que faz a aplicação da cerâmica sobre a zircônia dos implantes, tudo isso é feito um planejamento. O paciente está lá na cidade dele, né? Então a gente calcula, fala, vê os exames, troca ideia com o paciente e reserva essa data, tanto a nossa na agenda, porque é uma dedicação quase que exclusiva nesses dias que o paciente está aqui, e também uma reserva na agenda da ceramista, porque ela também precisa ter uma dedicação quase exclusiva para esse caso, principalmente quando são casos grandes, né, de 28 elementos, então ela precisa ter uma dedicação também muito exclusiva para que isso fique pronto o mais rápido possível para o paciente poder voltar à sua cidade, tá? Então aqui vocês podem ver a qualidade, né, desse trabalho. Então aqui são onde são feitas as aberturas dos implantes, onde isso é encaixado no implante, parafusado, aí é dado um torque, né, um torque através de uma catraca de implante, então não é um torque, não é um aperto dado na mão, a gente dá de alguns newtons, né, às vezes 25 newtons nesse parafuso, para daí a gente poder fazer um selamento desse dente com resina nessa parte e que fica totalmente imperceptível. Tá? Mas a gente sabe, isso está anotado no prontuário, qual a posição da inserção do parafuso desse implante. Para se um dia tiver que remover essa coroa por algum motivo, a gente saiba exatamente onde está esse parafuso, onde está essa inserção. E aqui as coroas, todas feitas em Emex da parte anterior. Então, como vocês podem ver também, isso tudo faz parte de um bom planejamento. Existem vários tipos, a gente fala porcelana pura livre de metal, mas hoje em dia a gente tem as estruturas de zircônia, que é o que foi feito nos implantes, a gente tem as coroas sobre dente, que foram todas feitas coroas puras em Emex. A gente tem as cerâmicas fidelspáticas que a gente usa nos laminados, nas lentes de contato. Então, assim, todas são porcelana pura, todas não têm metal, mas cada uma tem a sua indicação. Indicação para carga mastigatória, indicação para estética. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, tanto com a ceramista, o dentista e o próprio paciente, tá? Vendo o que ele está buscando, né? Então aqui uma vista superior, aí vocês podem falar assim, meu Deus do céu, mas como o dente é longo, tá? Por que que o dente é assim? Esse caso, o paciente já tinha perdido os dentes há muito tempo nessa região. E o que acontece com a parte óssea? Reabsorção, né? Então, nesse caso, se o paciente quisesse ter aquele dente mais curtinho, a gente teria que ter feito uma gengiva artificial, que não era o caso dele. Esse paciente tem até um implante a mais no arco superior. O sonho dele é passar o fio dental, é ter os seus dentes como se fossem naturais, vindo lá da raiz, é poder escovar, passar o fio dente a dente. Esse é o sonho dele, por isso que ele fez tantos implantes. E vocês vão ver que quando a gente coloca isso em boca e no sorriso dele, o dente não aparece longo. Por quê? Porque metade desse dente vai estar escondido para dentro do lábio, da gengiva, dando suporte para esse lábio. Então, esteticamente fica lindo, mas claro, o paciente se afastar o lábio, vai ver um dente mais longo. Mas, como eu falei, o sonho dele não era ter gengiva artificial, não era ter uma prótese unida, ele queria dente a dente, passar fio dental em todos os dentes e ter a sensação que ele tinha de novo os dentes dele, tá? Então, aqui é uma vista superior, então vocês podem ver então aqui são coroas sobre dente, né?
Então aqui a coroa sobre dente, 1, 2, 3, 4. E aí depois aqui a gente tem mais uma coroa sobre dente perdidinha aqui no meio. Tá? Esse dente também, ele veio com problema, a gente teve que tratar o canal desse dente nesse tempo que ele estava aqui. O canal foi tratado em sessão única, em 1h15 mais ou menos esse canal foi totalmente tratado. O paciente não sentiu dor nem antes, nem no momento e nem no pós-operatório do canal também. E aqui todas as coroas sobre implante, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coroas superiores sobre implante. Todas feitas em zircônia, estrutura de zircônia, tá? Então aqui mais uma vista, então vocês olham o trabalho dessa cerâmica, né? Como ela tem um degradê de cores, como é o nosso dente, o esmalte, com a ponta um pouquinho mais transparente, o trabalho, porque o nosso dente ele não é um dente chapado, reto, liso, né? O nosso dente, se todo mundo pegar, quem tem esmalte, passar o dedo na frente do seu dente, vai ver que o dente ele é cheio de voltinhas e ranhuras, né? Que tem, claro, cada nome científico para cada entradinha dessa, tá? Então aqui uma imagem então do paciente então sem a prótese, só com os implantes instalados, tá? Então aqui já com os componentes, então quando o paciente chegou, ele estava com a gengiva bem inflamada, alguns cicatrizadores estavam na altura errada, a gengiva estava crescendo por cima e aí batia aquela prótese em cima daquela gengiva e acabava machucando. Então a gente fez a troca desses cicatrizadores, colocamos os componentes corretos e enfim, isso em questão de 2, 3 dias a gengiva do paciente já estava super saudável. A gengiva ela responde muito bem, tá? Mas ela responde muito bem para os dois lados, ela inflama muito rápido, então se a pessoa não cuidar, deixar muita placa, o paciente que fez implantes não cuidar, ela vai inflamar rápido. Mas também à medida que começar a ter uma boa higiene, uma boa escovação, nesse caso colocar os componentes corretos, ela também desinflama muito rápido, tá? Então aqui a gente instalando as coroas de porcelana nesse caso, tá? Então como vocês podem ver, aparentemente parece que o dente fica muito longo, né? Mas vocês vão ver na foto como esse dente fica lindo, tá? Então aqui todos os dentes inferiores, então agora, né, aonde estão os parafusos, né, aonde está a inserção desses implantes, então vocês não conseguem visualizar, porque a gente sela também numa resina da mesma marca que é usada em algumas porcelanas, que é a Ivoclar. Hoje tem uma resina própria para isso, da mesma marca, uma resina suíça, que fica muito compatível com a porcelana para selar esses orifícios, tá? Aqui uma vista do arco superior, então todos os implantes também já selados, a coroa instalada. Então o que eu falo para vocês é que ele tem um implantezinho a mais, que a gente poderia ter feito um pouquinho mais largo, pré, o canino, um pré a menos, mas deu para fazer. Ele queria manter aquele implante, ele queria dente a dente, não queria nem que eu unisse 2 dentes para parecer um dente só. Ele queria passar o fio dental em todos os dentes e assim a gente fez, tá? Então aqui a vista do sorriso do paciente. Rejuvenesceu uns 10, 15 anos. Então, como vocês podem ver, aquele dente longo que aparecia antes não aparece. Aparece justamente o que tem que aparecer no sorriso, tá? O restante daquele dente longo está dando suporte para esse lábio, porque se a gente não fizesse aquele dente com um bom suporte, o paciente ia ficar com esse lábio para dentro, né? Então a gente tinha que dar um bom suporte de porcelana para ficar realmente um sorriso natural, um sorriso bonito, né? Então olha a textura desse dente, olha a inclinação desse incisivo, a textura dele, então muito, muito, muito igual a um esmalte de verdade, né? Então a gente consegue em poucos dias mudar totalmente o sorriso e fazer uma reabilitação completa nesse paciente. A gente nem precisa falar que ele voltou para o Nordeste extremamente feliz, né? Então uma pessoa que vem de lá, né, passagem de avião, alguns dias de hotel, vem com uma expectativa de trabalho muito alto, né, vem com uma esperança porque ele não estava feliz com as coisas que estavam acontecendo, então vem com uma esperança de ter um sorriso novo, de ter o sorriso que ele sempre sonhou, e aí a gente consegue um sorriso desse e um paciente muito feliz, indo embora super feliz, tá? A gente conseguiu fazer isso num tempo muito rápido, os 28 elementos. Então a gente consegue uma naturalidade do caso,
a cor, como a gente fez os 28 elementos, a gente pôde fazer bem na cor que a gente sugeriu e que o paciente também queria, porque como é um paciente que não tem a pele branca, a gente tem que cuidar no tom, porque se a gente usar um BL2 ou a gente usar um BL1 nele, às vezes fica muito gritante, fica muito artificial, então a gente usou um BL4, que é branco, é um dente muito branco, mas fica com aspecto ainda de dente natural, né, em proporção à pele dele. Então, assim, o paciente foi embora muito feliz, com uma mordida toda nova, uma estética toda nova e super contente, e isso realizado num curto espaço de tempo. Por quê? Porque foi feito um planejamento super criterioso antes do paciente vir, através de fotos, exames e algumas conversas por telefone, Skype, enfim, vários outros meios, tá? A gente planeja tudo. Quando o paciente veio, como eu falei, no primeiro dia, a gente já executou a maior parte do nosso trabalho, foi executado todo no primeiro dia. Depois tudo isso já foi para a ceramista, onde ela fez toda a parte dela, veio, a gente teve mais um dia inteiro de trabalho para instalar tudo e o paciente já pôde ir embora. Tá? Então, é um trabalho feito de maneira muito planejada, mas que fica pronto muito rápido.